E aí, galera, sensacional? Vamos lá para a nossa aula de sintaxe hoje. Galera, essa aula, na verdade, ela já está toda distribuída ao longo do nosso curso. Eu já falei sobre sujeito para vocês, mas eu vou agora amarrar o conteúdo. Massa? Olha só. A sintaxe ela vai estudar frase. E o que é frase? É a palavra ou o conjunto de palavras que transmitem uma ideia completa. Quando o cara diz oi, isso é uma frase. Quando o cara diz bom dia, isso é uma frase. Quando o cara diz boa noite, isso é uma frase. Só que essas frases são frases nominais, porque elas não possuem verbo. Quando essa frase possui um verbo, nós temos aí uma oração. Então, o enunciado que tem verbo é uma oração. E aí, quando eu tenho uma oração, eu terei também um período denominado de período, que pode ser simples ou composto. Quando só é uma oração, o período é simples. Quando eu tenho mais de uma oração, o período é composto. A análise sintática diferencia-se da análise morfológica, que nós vimos aqui. Lembra das 10 classes gramaticais, VASPAN e CIPA? Pois é, aquilo é análise morfológica. A análise sintática começa com S, ó. Sintática. S de quê? Sujeito. Então, análise sintática é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Isso é análise o quê? Sintática. Ok, galera? Análise sintática. E a morfológica? VASPAN e CIPA. Análise morfológica, VASPAN e CIPA. Análise sintática, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto e aí sucessivamente. Beleza? Galera, para eu encontrar o sujeito de uma oração, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer duas perguntinhas. A primeira delas é quem é que? A segunda pergunta que eu vou fazer é o que é que? Se você assim assistiu à aula, lembra do verbo assistir, verbo transitivo indireto? Se você assistiu à aula de vozes verbais, você já sabe encontrar o sujeito, porque eu já falei sobre essa pergunta lá na aula. Mas vamos na prática agora. Olha a frase. A bela menina chegou ao curso. Qual é o verbo desta frase daqui? Chegou. E eu pergunto para você, quem é que, eu boto aqui, ó, quem é que chegou ao curso? Qual é a resposta que eu tenho? A bela menina. Isso daqui, a bela menina, é o sujeito. Tudo na vida tem um núcleo. Qual é o núcleo da sua vida? Sua família? Qual é o núcleo da sua vida? Dinheiro? Qual é o núcleo da sua vida? Diversão? Tudo na vida tem um núcleo. Concorda comigo? Aqui tem um núcleo. Aqui tem um núcleo. Qual é o núcleo? A bela ou menina? O que é que você acha? Claro, muito bem. O núcleo daqui é menina, é a parte principal. Então, nós temos aqui um sujeito e esse é o núcleo do sujeito. Olha como a língua portuguesa é fácil. Tudo que não é o núcleo de um termo é chamado de adjunto adnominal. Então, qual é o núcleo daqui? Menina. A é o núcleo, então é o quê? Exatamente, adjunto adnominal. Não é massa? Menina é o quê? O núcleo. Bela é o núcleo, então é o quê? Muito bem. Então veja, você já aprendeu agora como encontrar o sujeito, já sabemos agora como encontrar o núcleo, e esse núcleo normalmente é um substantivo, e você já sabe como se acha o adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal é tudo aquilo que não é o núcleo. Massa, galera! Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Só um. Então, se eu só tenho um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. É aquele que tem apenas um núcleo. Sensacional? Vamos para a frase abaixo para ver se você está entendendo ou não. Existem bons alunos neste curso. Fala para mim, meu querido aprovado. Qual é o verbo desta oração? Exato. Existem é o verbo da oração. Quem é que existe? Ou o que é que existe? Você vai fazer essas duas perguntas. Faz primeiro esta, depois faz esta outra pergunta, ok? Quem é que existe? Ou o que é que existe? Qual é a resposta que eu tenho?
Massa demais, olha. Tudo na vida tem um núcleo, não tem? Qual o núcleo daqui? Exatamente, o núcleo é alunos. Percebeu que ele é um substantivo? Bons não é o núcleo. Se não é o núcleo, é o que, galera? É o que? Adjunto adnominal. Sensacional? Beleza, galera? Ok. Já sabemos encontrar o sujeito simples, que é aquele que tem o quê? Se o sujeito simples só tem um núcleo, o sujeito composto é aquele que tem o quê? Mais de um núcleo. Vamos colocar aqui, ó, mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Aí esse sujeito vai ser chamado de sujeito o quê? Composto. Pessoal, Ana Paula e Neto saíram cedo. Qual é o verbo desta frase? Joia, saíram. Quem é que saiu? Isso daqui é o sujeito da oração. Só que agora nós temos dois núcleos. Ana Paula é um núcleo e o outro núcleo é Neto. Então não podemos falar em sujeito mais simples. O sujeito daqui é denominado de sujeito o quê? Composto. Massa, galera. Sensacional. Tá entendendo aí a língua portuguesa? Muito jóia. Pessoal, sujeito simples, sujeito composto. O sujeito oculto, ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado de sujeito oculto, elíptico, implícito, sujeito desinencial. E eu pergunto para você, abri a porta do quarto. Qual é o verbo desta oração? Quem é que abriu? Eu. Observe que aqui o sujeito não aparece. Contudo, mesmo sem o sujeito aparecer, eu sei quem ele é. O sujeito aqui está implícito, o sujeito está oculto. Então vamos definir sujeito oculto? Não aparece, mas se sabe, mas se sabe quem é. Não aparece, mas se sabe quem é. Então observe, toda vez quando for um sujeito oculto, daria para você encaixar aqui, ó. Eu abri a porta do quarto. Se fosse a frase eu abri a porta do quarto, com a palavra escrita, seria um sujeito o quê? Simples. Mas esse sujeito, embora eu saiba quem ele não aparece. Então ele é um sujeito que está oculto. Sensacional, galera? Ok. Além do sujeito simples, composto, oculto, existe ainda o indeterminado e o inexistente. O sujeito indeterminado, ele tem dois casos. Primeiro caso de sujeito indeterminado. O verbo na terceira pessoa do plural, sem o responsável. E eu vou contar, meu querido aluno, uma história para vocês. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Quando eu tinha 15 anos, eu ministrava aula de violão particular na casa das pessoas. Para poder ganhar dinheiro, venho de uma família muito humilde. E aí, eu dava essa aula na casa das pessoas, ganhava o meu dinheirinho, já dava para pagar a passagem de ônibus, comprar algum alimento para ajudar em casa. E aos 19 anos, eu comecei a ministrar aula. E aí, quando eu comecei a ministrar aula, uma das coisas que eu comprei foi um carro. Comprei o meu primeiro carro quando eu tinha 19 anos. E lembro-me que era um carro preto, sabe? Eu deixei esse carro na frente da escola. E quando ele estava lá na frente da escola, quando eu voltei após ter ministrado aula, alguém pegou o carro e riscou o carro. Até o final. Não satisfeito, ele voltou. Meu carro ficou todo riscado. Claro, quando eu voltei, eu disse a seguinte frase: riscaram meu carro. Observe que nessa frase, quando eu digo riscaram meu carro, eu não estou dizendo que foram várias pessoas que riscaram meu carro. Concorda comigo? Eu estou dizendo que uma pessoa só, que eu não sei quem foi essa pessoa, riscou o meu carro. Quando alguém faz uma coisa que você não sabe quem foi, mesmo que seja uma pessoa, e o normal é que seja uma pessoa, você coloca na terceira pessoa do plural. Para quê? Para indeterminar o sujeito. Então, ó,
telefonaram para você, sujeito indeterminado, ok? O sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural sem o responsável. O outro caso é quando eu tenho a terceira pessoa do singular mais a partícula se. Só que eu vou perguntar quem é que riscou ou o que é que riscou, eu não vou ter resposta. Ó, vive-se bem em Pernambuco. Vive-se bem em Pernambuco. Quem é que vive-se? Eu não sei quem é que vive. O que é que vive-se? E você pode até ficar tentado a dizer, bem, não. Bem é o modo como a pessoa vive. Lembra dessa aula quando eu estava falando sobre vozes verbais? Então, esse sizinho aqui, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. E o sujeito daqui é um sujeito indeterminado. Então, vamos comigo. Falou em sujeito indeterminado, existem dois casos de sujeito indeterminado. Qual é o primeiro? Terceira pessoa do plural sem o responsável. Qual é o segundo? Terceira pessoa do singular mais a partícula se. E esse se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sensacional, galera. Ok. Cuidado com isso, ó. Vive-se uma vida boa. Quem é que vive-se? Não tem resposta. Mas o que é que vive-se? Uma vida boa. Uma vida boa é a resposta? Sim ou não? Cara, você tá fera já. Você tá fera na língua portuguesa que eu sei. Fala pra mim qual é o núcleo daqui. Exatamente, o núcleo é vida. Top, você é massa demais. Agora aqui, ó. Isso é o núcleo? Como é o nome disso? Exatamente, adjunto adnominal. Isso aqui é o núcleo? Como é o nome disso? Sensacional, galera, sensacional. Cara, esse cizinho daqui não pode ser um índice de determinação do sujeito. Puxa pela sua memória. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Claro, isso é uma partícula apassivadora. O que é que vai diferenciar um se partícula passivadora de um se índice de determinação do sujeito? O que vai diferenciar é quando eu perguntar quem é que ou o que é que e não tiver resposta, índice de indeterminação do sujeito. Quando eu perguntar quem é que ou o que é que e tiver uma resposta, partícula apassivadora. Joia, galera. Joia, muito bom. Para fechar nossa aulinha de hoje e você fazer as questões, nós temos aí, olha, o chamado sujeito inexistente. E aqui, quando eu estava falando sobre concordância, eu falei para vocês que esse verbo, ele é chamado de verbo impessoal. É um verbo impessoal. Não esquece, verbo impessoal. O que é esse verbo impessoal? É aquele que não tem sujeito. O primeiro caso de verbo impessoal é o verbo haver. Lembra do macete que eu ensinei para você? Olha só, vou pegar essa parte do quadro aqui para relembrar. Quando o verbo haver estiver no sentido de fazer, no sentido de existir, no sentido de realizar, no sentido de acontecer, ele é um caso de oração sem sujeito. Ele é um sujeito inexistente. O verbo haver, portanto, no sentido de fera. O verbo haver no sentido de fera, ele é um verbo chamado de verbo impessoal. Massa, galera? Vamos para um exemplo concreto. Haverá muitas aprovações neste concurso. Eu tenho aqui o verbo que? Haver. Existirão muitas aprovações neste concurso. Concorda comigo que o verbo haver equivale ao verbo existir? Então, é um caso de oração sem sujeito. É um caso de sujeito inexistente. É um caso de verbo impessoal. É uma oração sem sujeito. Massa, galera? Então, esse verbo aqui, ele não tem resposta. Agora, se fosse existirão muitas aprovações nesse concurso, aí seria um sujeito que? Simples.
Está entendendo a diferença entre sujeito simples e sujeito inexistente? Dependerá de quê? Do verbo. E qual é o primeiro caso? O verbo haver no sentido de fera. Oração sem sujeito. Além disso, quaisquer fenômenos naturais é um caso também de oração sem sujeito. Então, se eu disser, por um exemplo, para você, chove lá fora e aqui faz tanto frio, eu tenho o verbo chover no sentido de existir. Oração sem sujeito. Lá na sua casa venta muito, o verbo ventar, aí, é um caso de fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Cuidado, se eu dissesse assim, por um exemplo, chove mulher para neto. Se eu disser isso, cuidado, você pergunta, o que é que chove? Mulher. Então, mulher vai ser o sujeito. Não está no sentido de fenômeno da natureza. Isso não seria um fenômeno natural, seria um fenômeno sobrenatural. Concorda comigo? Então, é um caso de oração que sem sujeito. Massa, se for fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Se não estiver no sentido figurado, como esse exemplo que eu disse, ó, chove canivete. O que é que chove? Canivete. Ok? Aí é um sujeito que tipo? Sujeito simples. Porque canivete é o sujeito dessa oração. Não é massa, galera? Bom, além disso, o último caso de sujeito inexistente é quando eu tenho, por exemplo, verbos ser e fazer indicando tempo ou distância. Então, se eu dissesse para você, que horas são aí no seu relógio? Veja aí para mim, por favor. Normalmente, quando você pergunta a hora, você diz, que horas são? Aí a pessoa responde, 1. Que horas são? 2. Mas se a pessoa disser com o verbo, que horas são? É 1 hora. Esse caso é um caso de oração sem sujeito. Que horas são? São 2 horas. É um caso de oração sem sujeito. Por quê, Rodrigo? Porque eu tenho o verbo ser indicando tempo. Sensacional, galera. Muito cuidado também com um detalhe. O verbo fazer, quando ele é impessoal, ele também não vai para o plural. Como o verbo haver não pode ir para o plural. Então, se eu dissesse haverão muitas aprovações, estaria incorreto. Tem que ser haverá. Na aula de concordância eu falo sobre isso. O verbo fazer, da mesma forma. Então, tem gente que chega para você e diz assim, fazem 3 anos que eu não estudo. Tenha certeza, faz muito mais do que 3 anos. Não é fazem 3 anos que eu não estudo, é faz 3 anos que eu não estudo. Tá entendendo aí, professor? Sensacional. Galera, foi um prazer estar de volta aqui com vocês nesta aula de sintaxe, ok? Um abraço. Agora vamos lá, fazer agora o quê? Questões. Vamos fazer as questões, os exercícios. Um abraço e até amanhã na nossa próxima aula.